Então, como resolver essas questões de autodesvalorização? Então, é uma excelente pergunta, uma excelente ideia para a gente resolver isso aqui, né? Mostrar como é que se resolve isso aqui na prática. Então, quando a gente está falando de autodesvalorização, a gente está falando que você tem algum tipo de sintoma no sistema musculoesquelético, que pode ser uma dor lombar, pode ser uma dor no ombro, pode ser uma dor no pé, na mão, em qualquer lugar em relação ao sistema musculoesquelético. Vamos dar um exemplo então da dor lombar. Então o conflito que vai levar à dor lombar é uma autodesvalorização com uma percepção de falta de apoio, ou seja, eu não consigo resolver o que eu quero, o que eu preciso, porque as pessoas ou alguém não me apoia. Ou porque alguém não me valoriza, né? E muitas vezes isso quer dizer que eu já tenho, né, essa pergunta dentro de mim. Na verdade, eu já tenho essa questão dentro de mim, essa sensação de que eu não dou conta. E aí estou eu hoje adulto com dor lombar, vivendo determinadas situações, aonde eu estou percebendo que eu não estou avançando, que eu não estou conseguindo, está se repetindo na minha vida e eu não consigo resolver. Então, qual é de fato a verdadeira origem disso? Será que a origem disso é exatamente o que eu estou vivendo agora? Pode ser, mas na maioria das vezes não é. Então percebam que aqui, né, do lado esquerdo, né, da pergunta, eu coloquei algumas questões como exemplos aqui. Isso não quer dizer que é regra para a sua vida, nem para você, mas são exemplos que podem acontecer. Então, traumas de infância, aonde eu me sentia, por exemplo, preterido ou preterida, né, na minha família, no meu grupo. Geralmente, né, na infância é na família. É preterido entre pai e mãe. Ou meus pais trabalhavam muito e eu me sentia sozinha, aí eu achava que, né, eu não entendo isso porque eu sou criança, então parecia que eu não estava sendo apoiada, valorizada. Eu sofria críticas pelo que eu fazia, ao invés de receber elogios, eu recebia críticas, então eu não era de fato valorizada, eu não era de fato apoiada. Isso faz com que essa criança, por exemplo, fique sempre esperando esse reconhecimento, fique sempre esperando essa validação, né, nesse caso. Então, traumas na adolescência, vamos dizer que eu sofri, passei por algum tipo de abuso físico, moral ou de qualquer outra natureza, né? Tinha algum tipo de questão estética, sabe quando alguém tem uma questão estética que ele acha que está todo mundo olhando para ele, todo mundo olhando para o defeito que ele tem no rosto, ou está todo mundo olhando para o defeito que ele tem no braço. Então essa é uma pessoa que chega nos lugares e ela fica toda, né, escondida, fica tentando esconder aquele defeito. Isso está passando nesse momento pela percepção dela um sentimento de, bom, as pessoas talvez estejam vendo, não estão me apoiando e tal, né? Estou me sentindo aqui meio vulnerável e tal. E até alguém ir lá e talvez fazer um elogio a ela, né? Fazer algum tipo de comentário que dê a entender que, ok, aquilo ali, que ninguém está nem notando aquilo ali, ela fica nesse estado de esperando essa valorização, esse reconhecimento, ou seja, esperando esse apoio. E isso pode vir muitas vezes por um sofrimento de bullying, né? De perseguição, de bullying, onde as pessoas chamam a atenção, ou seja, às vezes ela nunca nem tinha visto aquilo, nunca nem tinha notado, e ela está lá na escola, está lá em algum lugar, e aí chegam alguns colegas e começam a fazer bullying, chamando atenção para aquilo. A partir daquele momento, isso se torna um trauma, né, vivido por ela, e ela passa a tentar viver a vida dela sem mostrar aquilo ali. E aí acontece o que eu falei no exemplo, né, anterior. Então fica sempre procurando uma validação, enquanto ela não percebe que ela foi, né, aceita e inserida, mesmo tendo aquela questão, ela fica ali esperando essa validação. Então já na vida adulta, sei lá, a pessoa viveu lá um grande trauma porque perdeu um emprego, né, e teve a percepção de que ela era boa, que ela fazia as coisas que, né, de forma correta, direita, né, de forma eficiente, e ainda assim ela foi desempregada e a sensação foi: eu não fui valorizado, eu não fui apoiado. Isso pode trazer um trauma também em relação aí à dor, a lombar, né, a percepção de falta de apoio. E o que a gente tem que notar é que todas essas situações, elas têm um elemento importante, né? Então, por exemplo, na infância, será que esse elemento foi o pai? Será que foi a mãe? Na adolescência, será que esse elemento foi a amiga, né? Uma amiga importante? Lá no emprego, né? Será que foi também um amigo importante, alguém que ele tinha realmente uma relação boa, né? O patrão dele, ele tinha uma relação legal, bacana, e as opiniões dessa pessoa importavam de fato para ele. E a importância desse fator com quem, né, foi o trauma, principalmente os primeiros traumas, tem relação com o que essa pessoa hoje espera, né, que aconteça. Né? Então ela viveu esses traumas lá de se sentir preterida, o pai olhar para ela diferente de como olhava para a irmã, ou pelo menos ela percebia dessa forma.
Então ela fica o tempo todo esperando, né, que o pai fale alguma coisa que dê acalento, né, a essa sensação. Ou ela quer passar sempre uma imagem, né, onde ela não tem falhas, onde ela não tem erros, então ela fica o tempo todo preocupada se ela vai errar. A gente vai chamar essa pessoa de perfeccionista, né, tantas outras formas de falar sobre isso, porque ela não consegue entregar um trabalho, ela não consegue fazer as coisas que ela precisa, porque ela tem medo de que se ela errar, ela seja vista de uma maneira que ela possa ser criticada ou que ela possa perder esse olhar, né? Esse elogio, esse olhar do pai. Então, sei lá, em relação à mãe, gente, aqui são exemplos, tá? Não é sempre desse jeito, aqui são só exemplos. Então, que lugar você insiste em ocupar, por exemplo, quando ela viveu traumas em relação à mãe, e ela também teve essa sensação, né, de que não consegue se conectar com a mãe, de que ela não tem uma relação boa com a mãe, ela não se sente amada, sei lá, na infância, na adolescência, isso vai repercutir lá na vida adulta, e ela fica tentando ocupar esse lugar, fica insistindo também. E aí entram essas duas perguntas de novo, né, que imagem ela quer passar, o que ela está tentando proteger ou esconder, para que essas pessoas importantes não vejam. A opinião da mãe é importante, claro, sempre vai ser. Mas se você está convicta do que você quer, por que o que sua mãe diz muda a sua opinião? Isso diz que tem alguma coisa dentro dessa questão, dentro da sua relação com ela, que faz com que você queira se aproximar, independente do benefício ou do malefício que isso traz para você. E aí você viveu um trauma com uma amiga importante, e a partir desse momento, né, vamos dizer que foi a amiga importante que fez um comentário durante aquele bullying que estava acontecendo, às vezes até para fazer parte do grupo lá, né, adolescente tem isso. Então a amiga foi lá e corroborou a opinião dos colegas e foi esse elemento, né, a amiga importante, a amiga dela que ela tanto gosta, que ela tanto respeita e fez isso com ela, e é isso que gera o trauma. As outras pessoas nem fizeram tanto sentido para ela, pode ter falado o que for, e não machucou ela tanto quanto a amiga dela ter corroborado aquela ideia. E aí acontece algo parecido também, né, com o que aconteceu com o pai, com a mãe, onde ela começa a não se permitir ser melhor, né, do que ela é, ou não permitir brilhar. Porque se ela brilhar, as pessoas vão olhar para ela, vão ver ela, e ela fica com essa sensação de que é perigoso aparecer, de que é perigoso se expor. Que aí inconscientemente se eu aparecer demais, a minha amiga vai me criticar e eu vou sentir tudo aquilo de novo. É lógico que ela não está pensando sobre isso. É uma sensação, é uma percepção. E aí, respondendo a pergunta, né? Como resolver essas questões de autodesvalorização? A gente volta para esses temas aqui, ó. E aí, por exemplo, o que você espera? Que tipo de reconhecimento que você espera? Se você espera... A primeira questão é, você vai ter que fazer algum tipo de manejo, algum tipo de trabalho, seja sozinho ou com um terapeuta, onde você possa ser capaz de abrir mão dessas esperas, né, desses reconhecimentos, né, dessas validações, sem que você sofra com isso, sem que você sinta que isso é perigoso para você. Ou seja, a única forma de fazer isso é através do autoconhecimento, através do entendimento por que é tão perigoso? Por que isso em mim acredita que é tão perigoso não ter esse reconhecimento? Ou tentar buscar esse reconhecimento? O que essa parte de mim acredita que eu vou sentir caso eu tente, né, ter o reconhecimento, tente brilhar, tente aparecer, no caso, né, da amiga lá, tente aparecer, tente brilhar e não dê certo. Então, na reintegração somatobiológica, que é o método que a gente usa associado à medicina germânica, a gente vai fazer um acesso, né, às memórias inconscientes, às percepções biológicas, e a gente vai ser guiado para esses lugares, né, para esses lugares que ainda não foram visitados, né, para a gente descobrir exatamente o porquê. Né? E aí a gente vai entender por que o teu corpo reage, ou seja, faz você sentir algumas coisas quando você está diante de algumas oportunidades, quando você está diante de algumas situações, e faz você desistir, e faz você recuar, e faz você não se amostrar, ou faz você não brilhar. E aí então você acaba ficando e repetindo esse ciclo, ficando na mesma situação, por causa dessas dependências, né, que você tem com essas pessoas que foram associadas a esses traumas. Bom, e se você quer entrar nesse universo, se você é terapeuta, se você é profissional de saúde, se você quer fazer uma transição de carreira e quer se tornar terapeuta, tem um curso aqui, curso básico de medicina germânica, método Bússola dos Biotraumas Emocionais, que é um excelente começo para você entender tudo isso que eu estou falando aqui. O link para você ter mais informações sobre isso, sobre o curso,
Tá na minha bio.